Amados, essa semana, eu assisti mais um capítulo da novela Brasil. Pastor, que novela é essa? É a novela que acontece em Brasília. E no capítulo dessa semana, nenhum autor de novela teria tanta criatividade para fazer um capítulo tão forte. Escutas telefônicas revelaram a forma chula, imoral, debochada e criminosa com que as coisas acontecem nos bastidores do poder. Alguns decidiram questionar se as ligações telefônicas autorizadas pela justiça eram lícitas ou não. Eu particularmente acho que as pessoas, ao invés de estarem tão preocupadas em afirmar se eram corretas ou não as escutas, deveriam estar preocupados com o conteúdo do que disseram. A impressão que se tem é que o problema não é o que se disse, o problema é só que virou público. A impressão que se tem é que se ninguém ficar sabendo, está tudo bem, é desse jeito mesmo. A gente fala qualquer coisa, palavras de baixo calão, palavrões, menosprezo pelas instituições da República, menosprezo pelo povo. Isso pode. Todo o Brasil está falando disso. A imprensa só fala disso. Mas aí me veio uma pergunta ao coração. E se fosse você e eu, e as líderes, e os membros dessa igreja, e os cristãos que aqui estão, se fôssemos nós que tivéssemos sido grampeados, o que apareceria? O que aconteceria se as conversas de marido e mulher aqui estivessem grampeadas? O que aconteceria se os filhos ouvissem o que os seus pais têm conversado? O que aconteceria se os cristãos aqui fossem monitorados nos negócios que estão fazendo? Na forma como estão agindo nos órgãos públicos aonde prestam horas de serviço? É possível que muitos aqui, se ouvissem os grampos de si mesmos, se assustassem, porque já fazem algumas coisas no automático, já flui, já vai, já nem se tocam do menosprezo pela ética dos atos que vivem. O que você fala quando está só com os amigos de infância ou com os amigos do futebol? O que você assiste quando está na internet trancado no seu escritório? O que você assiste na televisão quando a esposa foi dormir na casa da mãe? O que você fala quando toma uma fechada no trânsito? O que você faz quando faz uma viagem de negócios e não tem ninguém que te conhece por perto? O que falamos sobre as pessoas quando estamos com outras com quem temos intimidade? O que fazemos na frente das pessoas, fazemos quando elas saem de perto sobre elas?
O que falamos sobre os nossos líderes quando eles não estão presentes? O que eu assisto num grupo da galera do futebol ou da academia, naquelas postagens que são colocadas ali no WhatsApp? O que falo e faço na intimidade revela amor a Deus, temor a Deus, fé em Deus? O que eu falo no final de um culto pode ser publicado no boletim da igreja? A linguagem do crente deve ser uma linguagem que expressa um nível moral, ético, espiritual, à altura do senhorio de Jesus Cristo. O adversário Satanás busca oportunidades para envergonhar o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus. Mas eu e você devemos estar atentos e pensarmos o que fazemos quando ninguém está vendo. Estamos preparados para o grampo? O título da mensagem de hoje é: estamos grampeados. Estamos grampeados. E eu quero ler com você um texto da palavra de Deus que mostra claramente alguém que viveu esse drama. De longe dos holofotes tem uma atitude, mas perto dos holofotes tem outra atitude. Essa coisa inconsistente da nossa vida, essa coisa antagônica da nossa postura num momento e em outro. Por isso leia comigo Êxodo capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 ao 15. Enquanto você abre a sua Bíblia em Êxodo 2, do 11 ao 15, eu quero que você vá respondendo simples pergunta: eu prego o que vivo? Eu prego o que eu vivo? Eu prego o compromisso que eu assumi com essa igreja? E talvez alguém diga: eu nem assumi compromisso por causa disso, que eu não quero viver. Eu prefiro declarar que eu sou um derrotado. Eu frequento a igreja, mas eu não quero compromisso, porque eu quero continuar acreditando que eu posso, porque eu não assumi compromisso, estar sendo mais sincero do que alguém que assumiu compromisso e não fez valer seu compromisso. Êxodo capítulo 2, versículo 11 a 15, nós lemos assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu a olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, repete comigo, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Senhor, revela a tua palavra para essa noite, para cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Moisés foi criado no palácio. Ele era filho adotivo da filha. Deus tinha vocações para ele. Um dia ele vai andar fora do palácio e ele chega perto dos trabalhadores hebreus, gente do seu sangue. Ele era hebreu.
E ele viu um egípcio humilhando um hebreu, espancando um hebreu. E ele abordou o egípcio e disse: rapaz, não faz isso não. De alguma maneira o egípcio o responde provocando uma ira incontrolável. Uma ira tão grande que Moisés, provavelmente treinado em artes marciais, porque um príncipe tinha que ter uma autodefesa, provavelmente treinado pelo exército do Egito, diz o texto que ele olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que ninguém o olhava, achando que ninguém o olhava, ele parte para cima do egípcio e o mata. Quando o texto diz, correu olhar para todos os lados e não vendo ninguém, o que o texto está me dizendo é que Moisés só fez aquilo porque não tinha ninguém olhando. Se tivesse alguém olhando, ele falaria: depois eu falo contigo. Ele falaria com autoridade sobre aquele egípcio, ele levaria o assunto para a justiça, eu não sei, alguma coisa ele faria, mas quando ele teve a sensação que ninguém estava olhando, ele deixou fluir toda a ira acumulada no seu coração. Não sabemos como ele foi descoberto, não sabemos quem contou, não sabemos se foi uma câmera escondida, com certeza não foi. Não sabemos se foi alguém que passava, não sabemos se ficou um dedo do egípcio por lá de fora na hora que ele enterrou o egípcio. Só sabemos que quando ele foi abordar dois hebreus que estavam discutindo, um deles virou e falou assim: não vai fazer com a gente que nem você fez com o egípcio não, né? E naquele momento ele descobre que o seu segredo já está em domínio público. Ele foge e graças à sua fuga ele não morre, porque quando o faraó ficou sabendo, não importava se era neto dele, naquela hora faraó manda matá-lo. Queridos, Moisés foi tentado ao erro pelo suposto anonimato, mas seu pecado estava grampeado, seu pecado estava declarado. Por que Moisés olhou para os lados? Porque se tivesse uma testemunha, ele frearia seu ímpeto. Muitas vezes não fazemos coisas simplesmente porque tem gente olhando. Não é que sejamos bons, não é que sejamos íntegros, é que nós não queremos publicidade do nosso pecado, publicidade dos nossos erros. Meus amados irmãos, existe uma definição muito simples de caráter, e a definição é: caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Reputação é o que os homens pensam de você. Caráter é o que Deus sabe sobre você. Quem é você? Uma pergunta difícil de ser respondida. Quem é você? Quem é realmente você? Que vem no domingo à igreja, não traz nem mais Bíblia, que agora traz só o celular com a Bíblia, mas traz uma Bíblia no celular. Quem é você que senta aqui e adora a Deus com essas canções lindas do nosso ministério de louvor? Quem não sabe quem é e o que veio fazer, normalmente perde tempo olhando o que os outros fazem, mas se esquece de avaliar a realidade de quem é e o que tem feito. Meus amados irmãos, 3 lições eu quero extrair desse momento em que Moisés olhou para os lados e, vendo que ninguém olhava, fez o que quis fazer. A primeira lição sobre nossos atos privados é que não se pode viver em função do que os outros poderão apreciar. Viva corretamente por princípio de vida. Não faça o que é certo porque tem alguém para aplaudir. Não faça o que é errado apenas porque alguém vai ver. Viva um princípio de vida. Viva uma constância de caráter
Deus está vendo o que você está fazendo. Se ninguém vê, Deus viu. Se ninguém aplaudir, Deus aplaude. Se ninguém criticar, Deus percebeu. Colossenses 3, 22 a 24, nós lemos: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Eu não posso conduzir meus atos pelos que os outros estão vigiando, apreciando. Eu tenho que conduzir os meus atos pelos princípios de vida, porque tudo que faço devo fazer como quem faz ao Senhor, e o Senhor percebe cada ato meu, o Senhor anota cada ato meu, e ainda que ninguém aplauda, respeite, valorize o que você fez, Deus te dará a recompensa, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, não sirvam apenas sob supervisão. Olha o que diz Mateus capítulo 6, Jesus alerta: guardai-vos de fazer as coisas diante dos homens. Ora, pastor, eu não tenho que fazer as coisas para aparecer, mas quando a gente faz coisa boa, às vezes aparece. E agora? O texto não diz: não façais coisas boas se alguém for ver. Ele só diz: guardai-vos de fazer as coisas diante dos homens. Ou seja, façam, mas se guardem, se protejam. Não façam as coisas apenas porque os outros vão ver e vão aplaudir, não. Façam, ainda que ninguém veja, façam por um estímulo muito maior do que o aplauso de alguém. Façam por amor ao Senhor, façam por fidelidade ao Senhor. Amados irmãos, a Bíblia fala de Ananias e Safira. Eles venderam um terreno e falaram para toda a igreja: olha, nós vendemos um terreno, pegamos todo o dinheiro e doamos para a igreja. O terreno era deles. Se eles quisessem pegar o dinheiro e comprar tudo de Big Mac, podia. Ficava logo com a doença, logo, né? Ficava com colesterol lá em cima, morria. Mas assim, eles não. Eles disseram: pegamos e doamos todo o dinheiro. Por quê? Porque um homem chamado Barnabé, pouco tempo antes, vendeu uma propriedade muito cara na ilha de Chipre, e pegou todo o dinheiro e doou para a igreja, e todo mundo aplaudiu o gesto de Barnabé. Então agora, eles querem o aplauso das pessoas, eles querem agora a reputação, eles querem agora a repercussão. Meus amados irmãos, não dá para deixar de mostrar em público muito do que fazemos. O problema é fazer com o objetivo de aparecer. Sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? Um chegou e falou com Pedro: Pedro, estamos aí, hein? Ele falou: que bom que você chegou. Vocês doaram tudo? Doamos. Você está mentindo. Puf, caiu morto. Chegou a esposa: vem cá, como é que foi o negócio lá da venda? Doamos tudo, amamos a obra do Senhor. Teu marido está morto ali, vai lá, deita ali do ladinho dele, puf, morreu também. Se a moda pega, aleluia. Provérbios 22, versículo 1, nós lemos: a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Ou seja, a boa reputação é interessante. Pastor, então se a boa reputação é interessante, eu tenho que buscar a minha reputação, eu tenho que mostrar atos bons para as pessoas. A boa reputação deve ser a extensão do caráter e não a substituição do caráter.
A minha ação de caráter, se gerou reputação, não fere o meu caráter, porque eu sei dar honra a Deus daquilo que consegui realizar. Mas quando meu alvo é aparecer, eu conheço um monte de gente que não dá o dízimo, aí ele dá meia dúzia de ofertinha para cá e para lá e fala, eu ajudo muita gente. Eu ajudo muita gente nada, você não deu nem 1% que você ganha. Você enrolou Deus em 9%, está tirando onda. Ainda usou o dinheiro que não é seu, que é o dinheiro de Deus. Palavra dura essa, pastor? Não, querido, uma palavra para que você veja quem você é. Repense quem você é, porque Deus te ama. E se Jesus voltasse hoje, eu tenho certeza que você doava tudo que você tem para Jesus, você trabalhava para Jesus todo dia, você falava de Jesus todo dia. Se você soubesse que Jesus vai voltar terça-feira, você nem ia para o trabalho amanhã. É ou não é? Você sair daqui agora ligando para todo mundo que você ama, falando, Jesus está voltando, aceita Jesus agora, senão você vai morrer para o inferno. Você ia pedir perdão para todo mundo que você magoou, sim ou não? Você ia virar para o seu filho hoje, ia se humilhar para o seu filho, filho, me perdoe, por favor, Jesus está voltando. Desespero por reputação é falta de caráter. Desejo de aparecer é falta de caráter. Eu conheci um camarada que ele, para poder participar de programa da rádio, ele arrumava a gente doar um monte de coisa para os caras de uma rádio. Um dia eu falei para o cara da rádio, você ainda vai ser mandado embora dessa rádio por causa desse cara, hein? Não deu outra. O cara foi expulso de participar de qualquer programa da rádio, e é o cara que favorecia, foi mandado embora. Lembra de José do Egito? Tinha uma mulher no pé dele o tempo inteiro, dorme comigo, dorme comigo, dorme comigo. O texto bíblico não diz se a mulher era feia, era bonita, se ela era gordinha, magrinha, se ela era ruiva, morena, não diz, mas era uma mulher de um oficial egípcio, uma mulher bem cuidada no mínimo, uma mulher que passava uns cremes lá, de babosa do deserto, na cara, e a mulher ficou insistindo, aí ela falou assim, ele não está dormindo comigo, por quê? Porque pode alguém ver. Um dia ela fez o quê? Ela tirou todo mundo da casa, ela deixou a casa sem ninguém, e ela pensou, hoje ele cai, porque agora não tem ninguém que possa ver. Mas José não vivia por reputação, ele vivia por caráter. E naquele momento, ele virou para aquela mulher, ela começou a se despir, começou a puxar a roupa de José, e ele disse, pecaria eu contra o meu Deus? Ela viu que não ia ter jeito, ele saiu correndo, pecaria eu contra o meu Deus? Ele foge. Havia um princípio maior que a reputação, havia um princípio de vida no seu coração, caráter. Quando Agar foi tirada de casa por Abraão, não tinha como ela conviver mais com Sara, e então ela sai de casa com o seu filho Ismael, e eles vão seguindo pelo deserto, chega uma hora não tem mais água, o menino vai morrer, e aí Agar chama Deus de El Roi. Sabe o que é isso? O Deus que vê. E Deus vê o menino chorando, e Deus faz brotar uma fonte de água no deserto, e eles se alimentam, e Deus prosperou a vida de Ismael. Tem até uma música agora, não tem? Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é todo poderoso, nananana. Não tem? Se alguém te nananana, para te pessoa e morrer, Jesus vai acontecer. É bonitinha a música, eu gosto dessas músicas assim country, música country, qualquer dia eu vou vir aqui com um chapéu country para pregar, eu gosto desse negócio. Ô juventude, faz uma festa country aí, ué. Vocês não têm criatividade não, ué? Caramba, uma festa country aí, eu vou subir no touro, vocês vão ver o show que eu vou dar, entendeu? Meus amados irmãos, Deus vê, lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 18 em diante, diz que Deus tem olhos de fogo.
significa que os olhos do Senhor derretem qualquer barreira. Ele enxerga através das paredes do motel. Ele enxerga através das paredes do lugar das suas negociações, irmão. Ele enxerga através dos telhados da sua casa, quando você fala com a sua mulher, com a mãe dos seus filhos. Ele enxerga quando você vira para o seu marido e fala assim: pega suas coisas e vai embora. Você já falou isso 2000 vezes. Que ele nunca vá, para você não se arrepender da burrice que você está fazendo. Deus tem olhos de fogo que atravessam os tetos dos nossos carros, que derretem qualquer barreira e enxergam tudo e veem tudo. Hebreus 4,13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Já era, estamos grampeados, não há a menor chance. Pastor, mas já fiz tanta coisa errada na minha vida. Pois é, de alguma maneira Deus filma isso tudo. Deus tem lá um sistema Ultra HD High Definition, que diz a Bíblia que um dia nós vamos prestar contas da nossa vida, e nesse momento o filme da nossa vida passa. Tudo que você fez, você não vai ter a menor dúvida: eu fiz mesmo, é a gravação que foi feita, é a minha voz, não tem jeito. No vídeo sou eu, a filmagem sou eu, não tem jeito. Tem coisa que não tem jeito, não adianta ficar explicando. Você foi chulo, imoral, mau caráter, sem respeito. Assuma, peça perdão, volte-se para Deus. Mas a Bíblia diz que Ele também filma tudo de bom que a gente faz, e que Ele pode perdoar o que a gente fez de errado, e Ele pode, no dia dessa filmagem toda, dizer: você fez isso, mas assim, você foi perdoado, você realmente se arrependeu, e eu te resgatei, eu te transformei, e você foi feito à imagem e semelhança do Rei. Você tem que tomar posse disso. E diz que o Senhor vai nos recompensar, diz o texto, pelas coisas que fazemos. Gálatas 6, versículos 7 a 9. Gálatas 6, é uma frase forte. Diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Repete comigo: se não desanimarmos. Porque às vezes você faz o bem e não tem aplauso, você faz o bem e não é reconhecido, você faz o bem e ninguém te homenageia. Não desanime, Deus está garantindo que a tua semente vai dar fruto. Sabe o problema da gente? A gente faz o certo, aí vê o cara fazer tudo errado e está prosperando financeiramente mais que a gente, e a gente se avalia tão fragilmente que a gente não olha tantas outras bênçãos que a gente tem, e aquele miserável rico não tem. Tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Desculpa, é tão pobre que só tem dinheiro. Tão pobre, só tem dinheiro, só, mais nada. Tem gente que não tem dinheiro, tem caráter, tem tudo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa semana agora eu precisava de um dinheiro para poder comprar o equipamento da televisão. Para a televisão, em 2 meses está tudo no ar, já está tudo organizado. A Anatel Comunicações, a nossa fundação, está com tudo belezinha lá. E a gente não tem o dinheiro na igreja hoje, a gente está num momento bem apertado, porque são muitas despesas. Uma pessoa falou assim: pastor, eu soube que o senhor está precisando disso, eu posso emprestar o dinheiro? Eu falei: sério mesmo? Sim. Compra aí, bota a televisão no ar, eu sei que o senhor quer tanto botar no ar a televisão. E aí, sexta-feira, me deu sinal verde, e emprestou 100 mil reais para a igreja.
Glória a Jesus. Meus amados irmãos, diz o Gálatas versículo 9: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família de fé. Meu querido, de Deus não se zomba, tem que fazer o bem, não desanime, Deus está vendo e Deus tem recompensa. Um grande avivalista do passado, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz: deveríamos estar mais preocupados com o caráter nobre que com a boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é produto de anos de disciplina divina. Reputação, numa fase da vida, eu faço um negócio, apareço, todo mundo me aplaude. Caráter não. Caráter é fruto de uma história, de erros e acertos, de tapa na orelha que a gente dá, de bronca que a gente toma, de pranto que a gente derrama. Caráter não é fruto de uma conquista de momento, de um momento bom na nossa história, não. Um outro homem disse: o que sou à luz determina a minha credibilidade, o que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade, mas diante de Deus o que vale é caráter. É daí que vem a nossa autoridade. Reputação, credibilidade, mas caráter é que nos garante a nossa autoridade concedida por Deus. Meus amados irmãos, eu quero muito que você prospere, quero muito que os seus negócios fluam, que você ganhe dinheiro, que você passe no concurso, que o seu filho passe no vestibular, que a sua filha case com um cara bacana, que o seu vestido chegue, que o seu sapatinho esteja bonitinho, tudo isso eu quero, que você coma uma comida direitinha, legal, bacana, todo mundo junto, que nunca falte nada na sua casa, mesmo com o tomate chegando quase a R$50 do jeito que está indo, que você tenha salada de tomate na sua casa, que você tenha tudo bonitinho, tudo isso eu quero, mas eu quero que você tenha caráter. Porque tudo que eu desejei para você, alguém pode roubar, mas o seu caráter ninguém pode. O seu carro alguém pode roubar, o seu caráter não. O vestido alguém pode furar na hora de passar, o seu caráter não. Se um cara que nem Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém, foi lá e fez a besteira danada, porque não tinha ninguém olhando, quanto mais a gente. Por isso que é perigoso ficar sozinho. Por isso que a gente tem que saber até onde a gente aguenta sozinho. For viajar, quanto tempo você vai ficar sozinho? Às vezes é melhor dividir um quarto com alguém do que ficar sozinho. Não, amigo, vamos rachar um quarto aqui que um cuida do outro. Um exorta o outro. Segundo lugar, o que eu aprendo dos nossos atos privados: você não tem como medir a consequência de uma atitude que parece que ninguém está olhando. Não. Você não tem como medir a consequência. Primeiro, você não tem que basear a sua vida na avaliação dos outros. Segundo, você não tem como medir a consequência de uma atitude que parece que ninguém está olhando. Moisés perdeu uma posição de príncipe para foragido. Moisés perdeu uma vaga num quarto palaciano para morar no deserto. Ele perdeu a frequência na corte para agora fugir de todos que compunham a corte. Ele era aplaudido uma hora, agora ele é caçado. Irmãos, você faz algo que ninguém está olhando e pensa que fica naquilo mesmo, mas não é bem assim. Um homem estava num restaurante em São Paulo, morava no Rio, foi jantar com uma mulher que ele conheceu lá em São Paulo. A melhor amiga da mulher dele nunca tinha ido a São Paulo, foi pela primeira vez a São Paulo, resolveu ir no restaurante, adivinha onde? Na Olimpíada de Barcelona,
Um camarada falou que estava indo a trabalho, não sei o que lá, tal, despediu da família e foi com a amante. No meio daquele bando de jogos que tem lá, não tem um monte de jogos na Olimpíada? Gente abessa, a câmera foi na testa do miserável. Gente, a família inteira assistindo na hora. É teu pai? Vocês lembram disso? Saiu no jornal. A câmera, dá um zoom aí. Puf. Meus amados irmãos, a gente faz uma coisa, parece que ninguém está olhando. Ah, pastor, eu só faço coisa errada quando eu estou lá no gabinete meu, lá no meu escritório, lá no meu quarto, sozinho. Querido, tudo que você faz na internet está registrado. Como é que você acha que eles descobrem os pedófilos? Como é que você acha que eles descobrem os terroristas? Pegaram mais um que planejou o atentado na França agora. Como é que você acha? Como é que você acha que eles fazem isso? Tudo que você faz na internet, você assina, dizendo, fui eu. Tudo. Todo acesso seu na internet vai junto com a assinatura do meio eletrônico que fez aquilo. E pelo meio eletrônico se sabe de onde veio, a posição, a casa, o dia, a hora, tudo. Tudo que você fala na internet, toda observação que você faz, eu vou criar um personagem fake, o Zé Colmeia, aí o Zé Colmeia fala o que quer. Querido, por trás do Zé Colmeia tem o local, a hora, o computador, aonde que está registrado esse nome Zé Colmeia, tudo, eles chegam no teu intestino pela internet, meu filho. Cai na real. Cai na real. Você não sabe onde pode parar uma coisa que parece que ninguém está vendo. Quantas famílias foram despedaçadas? Quantos filhos que estão chorando? Por causa de um momento que a gente fez uma coisinha que ninguém estava vendo. Quantas pessoas estão na cadeia porque um dia aceitaram fazer uma coisa que ninguém estava vendo? Em terceiro e último lugar, sobre os nossos atos privados, eu quero dizer que seus projetos mais importantes podem morrer por atitudes quando ninguém está olhando. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem coisa a fazer através da sua vida. Os projetos mais importantes da sua vida podem se perder por causa de uma atitude que ninguém está olhando. Deus queria salvar o povo hebreu do cativeiro do Egito. Deus queria curar o povo. Deus queria salvar esse povo. Moisés tinha tudo, ele só falava, estão pegando pesado com o povo. Vamos assalariar o povo. Nós estamos explorando demais. Ele poderia ser um representante do povo hebreu junto ao seu próprio avô. Mas não. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tem ninguém olhando. E ele fez o que estava com vontade de fazer, matou um egípcio. Ele perdeu todo o acesso às autoridades. Lá na frente Deus deu a chance dele fazer de outra maneira. Ele voltou para o Egito quando o seu avô já tinha morrido. Ele já um senhor com 80 anos. E através de 10 pragas ele libertou o povo. Mas Deus podia ter feito diferente. Meus amados irmãos, qual é a maior missão que você tem na sua vida? Qual é o maior chamamento que você tem na sua vida? Eu sei, pastor, estou querendo saber. Eu já sei, querido. Eu tenho revelação, olha só. Pastor, estou querendo saber minha missão na vida. Eu queria te falar a coisa mais importante na sua vida. O maior chamamento que você tem. O maior responsabilidade que você tem, sabe qual é? É a sua família. A sua família. É fazer o seu filho acordar de manhã e ter um sorriso para dar. É fazer a sua filha
acordar de manhã e não se jogar nos braços do primeiro irresponsável, porque lhe faltou um abraço de pai. É fazer a sua mulher que luta, que gerou seus filhos, que fica triste porque ela tenta emagrecer e não é fácil porque ela já tem a idade mais avançada. E ela tem responsabilidades com a casa. Ela não é uma irresponsável que fica o dia inteiro numa academia, malhando o dia inteiro para poder seduzir o marido dos outros. Não, ela tem caráter. Ela tem filho para cuidar. É você fazer essa mulher se sentir importante. É você fazer esse camarada que está com medo de perder emprego porque o negócio não está fácil, ou que ele é um empresário, mas os negócios não estão fáceis, e ainda tem um empregado ruim que estava roubando ele, e ele não pode nem mandar o cara embora, porque o cara é parente de um bandido, e ele está vivendo uma tensão danada. Aí esse cara chegar em casa e falar assim: chegou no Porto Seguro, vem cá meu amor, eu vou cuidar de você. A família. Meus amados irmãos, estamos grampeados por Deus. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está registrando? Deus está lá. Um homem não é medido por uma fita métrica que se coloca da sua cabeça à planta do pé. Um homem é medido por uma fita métrica que se coloca ao redor do seu coração. Pior que o que age erroneamente, deliberadamente, dizendo eu sou assim mesmo, é aquele que é hipócrita, que diz que não é, mas é, e tenta fazer todo mundo acreditar que não é aquilo que está escancarado que ele é. A hipocrisia vem de um termo grego do teatro antigo, que era a questão do ator que colocava as máscaras. Ele botava uma máscara, representava um papel. Ele botava outra máscara, representava um outro personagem. E daí vem hipocrisia. Hipocrisia é botar a máscara. É representar o que você não é, mas quando você tira a máscara, quem vê que é tudo diferente. Ir à igreja não faz de você um cristão, assim como entrar com um carro entrar numa garagem não faz de você um carro. Ser um cristão não é entrar numa igreja, é entrar nos atos de Deus, é seriedade com Deus, é paixão por Deus. Meus amados irmãos, se dissermos que não temos pecado, mentimos. Somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus. Somos frágeis, somos limitados, mas isso não nos dá o direito de nivelar por baixo, porque temos um Deus que nos ergue, temos um Deus que nos ama, temos um Deus que com sua graça nos perdoa de todo pecado e nos coloca em patamares de honra e de vitória. Temos um Deus que nos usa. Você viu as pessoas aqui hoje dizendo, eles ganharam centenas de pessoas para Jesus, gente que nunca tinha pregado a palavra, gente que nunca tinha falado um oi espiritual, está sendo usado para a transformação do mundo. Deus é contigo, mas Deus não é com a tua hipocrisia. 4 perguntas para terminar essa mensagem. Primeira pergunta: quem é você quando está diante de suas maiores tentações? Quem é você? Davi tinha um problema com o sexo oposto. Davi tinha uma dificuldade com mulher. Não tinha pornografia na internet, mas ele ficava na varanda dele fiscalizando as mulheres dos outros. Um dia ele tanto futucou de ficar olhando para a janela dos outros, que ele viu a mulher se banhando. Talvez aquela mulher já se banhou ali, porque sabia que ele ficava olhando mesmo. Já vai alguém falando que eu sou machista, estou botando a culpa na mulher.
Ele se arrependeu depois? Se arrependeu. Mas que desgraça aconteceu na família dele por causa daquilo. Deus o perdoou, mas e as consequências daquilo? Já José preferiu correr. Eu sou dos que preferem correr. Eu corri de namoro com menina não crente. Eu corri de ir a lugares onde ia ter muita sedução. Eu corri das boates. Eu corri porque eu não era forte para ir para lá e resistir. Eu venci porque eu fui covarde, né? Não, eu venci porque eu sabia quem eu era. Se você não souber quem você é, você vai se arriscar naquilo que você não tem o domínio do que pode acontecer. A santidade não é você enfrentar a sua área de maior tentação e decidir vencer. É você simplesmente fugir dela. A vida cristã, a santidade, não é uma luta contra o pecado. Não, é uma busca da santidade, é uma busca de Deus, é uma busca de comunhão com Deus. E aí eu vou deixando o pecado. Quanto mais eu vou para a luz, mais iluminado eu fico, menos trevas há em mim. Não é uma questão de lutar contra o pecado. Vem pecado, vem pecado, vem. Não! É deixar o pecado e voltar para Deus. Eu quero aprender mais, eu quero cultuar mais, eu quero sentir mais, eu quero me apaixonar mais. E aí eu vou deixando o pecado. Quem é você quando está diante das suas maiores tentações? 2. Quem é você na hora do sucesso? Quem é você? Tem gente que quando está por baixo é humilde, mas quando sobe ninguém atura, ninguém aguenta. Jó foi um cara íntegro no meio do sucesso, o homem mais rico do Oriente, cheio de dinheiro, abarrotado de dinheiro, ele tinha tudo. Um dia Deus falou assim com o diabo: diabo, Jó tira onda, né, cara? Toda vez que tu tenta o Jó, toma um lençolzinho daquele, hein? Você passa vergonha, capeta. Aí o diabo falou assim: também só dá tudo para ele, cheio de dinheiro, os filhos dele tudo com saúde, os filhos dele tudo saradinho, a mulher dele bonitona, assim é mole. Deus falou assim: você pode tirar tudo dele, diabo, só não tira a vida dele. Aí ele foi perder os 10 filhos, estavam tudo tomando vinho lá, a casa caiu. Então cuidado, você que está tomando muito vinho, que... Então a casa caiu e eles morreram lá. Aí veio uma doença, ele ficou com doença assim, uma coceira da cabeça até os pés, um ferimento. Diz a Bíblia que ele ficava com um caco de telha tentando se coçar atrás, porque ninguém tinha coragem de botar a mão nele para coçar ele. Num dia só, assaltos e acidentes naturais, ele perdeu todo o rebanho dele. O cara mais rico do Oriente perdeu tudo num dia. Ah, isso é impossível, é impossível? Pergunta ao pessoal da Tsunami lá do Japão se é possível. Perdendo um dia tudo. Depois você pergunta para eles. Quando a Bíblia diz que é possível, porque é possível. Ele perdeu tudo num dia só. Ele ainda tinha o apoio da mulher. A mulher virou para ele e falou assim: Jó, tu ainda temes a Deus estando nessa situação? Amaldiçoa a Deus e se mata. Depois os amigos dele começaram a falar com ele: Jó, tá ruim pro teu lado, hein, meu irmão? Deve estar em pecado, irmão. Abre o jogo aí, meu irmão. Os amigos o acusavam. Jó virou para Deus e falou assim: não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo. Se é pecado, o Senhor me fala. Não estou entendendo por que disso tudo. Senhor, aonde eu errei? Mas eu continuarei prestando contas da minha vida ao Senhor, diz Jó. Foi fiel no sucesso, foi fiel no fracasso. Final da vida dele, capítulo 42, versículo 5, ele define a vida dele. Ele diz assim para Deus: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Foi 3 lençóis seguidos no capeta, 4 debaixo da perna e um gol de bicicleta. João Batista, o cara era o profeta que anunciava a chegada do Salvador Jesus Cristo. Mas ele tinha uma roupinha meio esquisita, não era?
A Renner não quis vender, a C&A não quis vender. Lá em Madureira não tinha a roupa dele. Lá onde é que tem? O Nilo Lopes não tinha, nenhum lugar tinha, nenhum comércio forte tinha, porque a roupa dele era roupa de camelo. Olha que roupinha mais bonitinha, roupa de camelo. E a alimentação do miserável? Gafanhoto com mel silvestre. Poxa, gente, gafanhoto com pinguinho de mel deve ser uma delícia, né? Você pinga o mel na cabeça do gafanhoto e mastiga aquele negócio, creque, creque, creque. É uma delícia aquilo. Olha a comida dele, um cara esquisito, uma roupa esquisita, um sandalhão esquisito, uma comida esquisita. A Bíblia não diz, de repente comer até umas formigas também. Mas tinha um monte de gente que queria ouvir, porque aquele homem era um homem santo de Deus. Quando Jesus chegou, todo mundo começou a seguir Jesus e ouvir Jesus. Aí uns discípulos de João Batista viraram e falaram assim: ô João Batista, deixa eu falar um negócio aqui. Tem um povão indo atrás lá de Jesus para ouvir no culto dele, parar de vir no teu culto. Ele virou e falou assim: importa que ele cresça e eu diminua. Jesus falando sobre ele, porque Jesus tem mania de dar testemunho sobre as pessoas. Um dia um homem teve tanta fé que não deixou Jesus chegar na casa dele. Falou: se o senhor daqui falar, meu servo será curado. Só se eu falar. Jesus falou assim: nunca vi tanta fé em Israel. Agora Jesus vira sobre esse homem e diz: sabe o que? De mulher nunca nasceu alguém como ele. De mulher nunca nasceu alguém como esse João Batista. Gente que tem postura e caráter no sucesso. Terceira pergunta: quem é você na hora da pressão? Quem é você? Na hora da pilha. Vamos lá, meu irmão, vamos lá. Moisés era o cara mais manso da terra, diz a Bíblia. Mas um dia o povo ficou enchendo. Acabou a água. Ele virou para Deus e falou: Deus, não aguento mais esse povo aqui no meu ouvido murmurando, enchendo a paciência. Deus falou assim: vira para a rocha e fala assim: ô rocha, sai água aí para o povo aí. Ele falar para a rocha, pegou o pedaço de pau dele lá e foi plau na rocha, e da rocha saiu água. Colocou sua raiva em voga. Por causa disso, Deus disse: o povo vai entrar na terra prometida, você não. Pastor, mas é injusto. Um homem que nem Moisés, foi um momento. Todo mundo tem direito a um momento. A quem mais é dado, mais será cobrado. O dia que Deus desceu na nuvem para falar comigo face a face, nem falou com ele, se eu só espirrar diferente, Deus já vai me detonar. A quem mais é dado, mais é cobrado. O que Deus tem feito na sua igreja, você não pode mais duvidar de Deus. Os milagres que têm acontecido aqui, você não pode mais ser o mesmo. As pessoas que estão salvando vidas aqui, você não pode mais ficar uma semana inteira sem falar de Jesus. Você não pode mais ficar um mês inteiro sem ganhar alguém para Jesus. Não, você não pode mais ser o mesmo. O que Deus tem feito aqui diz para você que você tem que ir além. Quarta e última pergunta para acabar: quem é você diante do fracasso? Quem é você? Jó perdeu tudo, ficou firme. Quando a mulher falou para ele: Jó, se mata aí, miserável. Ele disse: como fala uma louca, falas tu? Porventura receberia eu o bem de Deus e não o mal? Ele me deu e me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Lembra quando Paulo expulsou os demônios de uma menina que tinha espírito de adivinhação? Atos capítulo 16. E ela dava dinheiro para os patrões dela. Ela descobria as coisas por manifestações demoníacas, e aí eles ganhavam dinheiro. Eles ficaram chateados. A menina agora sansando, não estava adivinhando nada para eles. Pegaram Paulo e Silas, levaram para a praça pública. As autoridades mandaram bater neles. Eles foram açoitados, as costas totalmente lanhadas, marcadas por sangue, por dor. Eles ficaram totalmente desfigurados. Pegaram os dois e botaram num calabouço frio, numa prisão cheia de barata para lá e para cá, cheia de lacraia para lá e para cá. Diz a Bíblia que perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam
e cantavam louvores a Deus. Cantavam. Todo mundo na prisão ouviu. Gente que tem caráter e fidelidade, independente do fracasso. Porque Paulo, humanamente, naquele momento, estava em fracasso. Ficar na prisão não é sucesso. Quero terminar essa palavra perguntando: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém está olhando para você? Quem é você quando ninguém está anotando o que você diz? Este é você de verdade. A boa notícia é que hoje Deus te trouxe aqui para um renovo. Deus te trouxe aqui para um novo momento. Deus te trouxe aqui para um recomeço. Você está grampeado, mas você tem tudo para dar a volta por cima e viver o melhor de Deus na sua vida. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar se você nesta noite está fazendo algum propósito com Deus, está fazendo algum acerto com Deus. Qual tem sido sua postura em relação à sua liderança? Quantos aqui ainda não estão numa célula? Seria tão bom se você tivesse. Nós amamos você e você pode continuar na igreja mesmo sem ser da célula, mas a gente queria tanto que você estivesse na comunhão, vivendo as casas de vida. Quantos aqui ainda não tem um discipulador? Brigue com o seu líder de célula, diga para ele: quem vai me discipular, quem vai me discipular, quem vai me discipular? Perturbe ele, diga: eu quero discipulado. Quantos aqui ainda não fizeram os cursos da escola ministerial, TLC? Quantos aqui ainda têm falado palavrões, contado histórias indecentes, imorais? Hoje Deus está começando um novo tempo na sua vida, tá? Ele está aqui dizendo: filho, vamos fazer diferente? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar uma música para encerrar esse culto. E a música que a gente cantou hoje de manhã, que é uma música que fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E nós vamos cantar essa música, depois eu vou orar por você. Eu não vou fazer nem apelo para aceitar Jesus hoje, porque vai aceitar todo mundo hoje em nome de Jesus. Semana que vem você vem para a classe ali, ó. Eu tenho uma classe ali naquele cantinho ali, 9 horas da manhã ou 5 da tarde, para se preparar para o próximo batismo, o batismo dos 500, você vai vir. Não vai ter, à tarde não vai ter, porque tem cantata, né? Semana que vem, gente, tem cantata que horas mesmo? 5 e 7, né? Então você tem que vir ou 5 ou 7 horas. De manhã vai ter culto normal, e de noite vai ter 2 cultos de cantata, 5 horas e 7 horas da noite, você escolhe. Gente, é para trazer muito visitante, tá? Muito visitante, porque é uma chance muito grande de ganhar gente para Jesus. 5 e 7 da tarde, vamos trazer muitos visitantes, vamos lotar esse lugar aqui, tá? Eu vou estar pregando uma mensagem de Páscoa, Deus vai agir nesse lugar, amém? Vamos cantar, vamos lá? Você já sabe cantar essa música? Não? Me segue. Vamos lá? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Escurece um pouco. Escurece para mim aí. Esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Você já aprendeu? Fica de pé, vamos orar. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Esperança, sofredor, é ali onde eu encontro
com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Quantos aqui ainda não conheciam essa canção? Levanta a mão. Muita gente, agora você aprendeu. Nós vamos para os pés do Salvador. Nós vamos agora para a presença de Deus. Nós vamos ter vestes limpas. Todos os nossos pecados, todas as apreensões da nossa vida, as prisões do nosso caráter serão rompidas agora pela glória de Deus. Nós vamos sair daqui triunfando, com pecados perdoados e postura de vida. Nós vamos santificar o trabalho, santificar a escola, santificar a faculdade. Vai ter casa de vida na faculdade, casa de vida no seu trabalho, casa de vida na sua escola. Você vai levar mensagem. Nós vamos fazer diferença, porque nós vamos viver aos pés do Salvador. Amém? Quem crê nisso? Amém? Cantemos, vamos lá, bem forte. O lugar do mundo é aos pés do Salvador. Salvador, esperança, fredor, é ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Santifica-nos agora, ó Pai. Senhor, que a nossa reputação não seja maior do que a nossa atitude, que a nossa credibilidade não seja maior do que a nossa autoridade, que a nossa vida espelhe a glória de Deus, que a gente confie que todo sucesso em cima do pecado não é sucesso, é engano, tem prazo de validade, mas toda perda em cima da integridade é vitória, é colheita certa, porque Deus recompensa aos que ama. Senhor, que a nossa vida seja uma expressão clara da Tua glória, que maridos e esposas se perdoem e peguem nas mãos uns dos outros, que o ciúme maluco saia de lado, que as acusações pontiagudas sejam deixadas de lado, que a palavra de ternura tome as famílias aqui. Senhor, declaramos a Tua glória dos nossos negócios, nas nossas relações do dia a dia de trabalho com as pessoas. Senhor, declaramos que teremos uma vida tão pura, tão linda, um caráter tão afiado, que o grampo dos homens só vai revelar que Jesus mudou a nossa vida, porque mais importante que o grampo dos homens é o grampo divino. Nós sabemos que os Teus olhos estão sobre nós. Deus, que a gente pense para falar, não fale qualquer besteira, qualquer porcaria, que amaldiçoa alguém, que machuca alguém, que desrespeita a nossa liderança. Tem que haver obediência a Deus, de pai aos seus líderes, bem como dos filhos aos pais. Tem que haver obediência, Senhor, tem que haver respeito. Ó Deus, derrama uma unção perdoadora nesse lugar agora, que ninguém saia daqui debaixo da acusação do diabo. O que se fez ficou, o que faremos permanecerá para sempre. Isso é que vai ficar. Ó Deus, quantas pessoas ainda não entenderam isso,
Quantas pessoas ainda não assimilaram isso? Estão preocupados com dons, com isso, com aquilo, tudo isso é importante, mas Deus, o fogo do Espírito Santo é salvação de vidas. O fogo do Espírito Santo não é rodopio, não é grito, é vida. Que o fogo do Espírito Santo seja o nosso alvo, numa igreja equilibrada, que tem palavra e que tem milagre, que tem palavra e que tem poder, mas o milagre e o poder estão baseados na palavra. Ó Deus, que esse equilíbrio gere orgulho no nosso coração, orgulho bom, a identidade, para que a gente possa, ó Deus, permanecer aos teus pés e fazer diferença no mundo. Leva-nos debaixo da tua proteção, é a nossa oração no nome de Jesus, amém. Vamos só mais 2 vezes para finalizar, vamos lá? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. A última. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, é ali onde eu encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Abrace os 100 santos de Deus, e você está liberado. Deus te abençoe, amém.